1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 9 ao 20. Pureza. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Isso desmente a doutrina da Bíblia da eterna segurança. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. A prova do cristianismo verdadeiro é a vida transformada e não mantida no pecado. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. O sangue de Jesus purifica todo pecado, mas haveis sido santificados. A posição da pessoa em Cristo, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas. Diz respeito ao fato de que o cristianismo não é uma religião que consiste em regras e etc. Mas nem todas me convêm, não são proveitosas. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A graça não dá licença para pecar, mas a liberdade para viver uma vida santa. Os alimentos são para o estômago para o alimento. O alimento não contém nenhuma aplicação espiritual. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 3,16 diz isso. E o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Quando uma pessoa é salva integralmente, isto é, o espírito, a alma e o corpo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Isso afirma que cada parte de nosso corpo, incluindo os órgãos genitais, pertencem a Cristo. Não por certo que isso nunca aconteça. Como? Como poderia alguém, sobretudo um cristão, pensar que o Espírito Santo sancionaria o terrível pecado da fornicação? Não sabeis que o que se ajunta para a meretriz faz de um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Refere-se à mesma união com Cristo, embora num sentido espiritual, como tem um marido e uma esposa num sentido físico. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Fala de todos os outros pecados, além da fornicação, a glutonaria e a embriaguez, ou a dependência de drogas, etc. Conquanto aferem o corpo em um modo negativo, tem a sua origem fora dele. Na fornicação, no entanto, a fonte da imundície está no coração. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Apresenta o sentido físico, um tipo de união espiritual do homem com os demônios. Esta é a razão pela qual Deus falava de Israel adorando a ídolos como cometendo adultério espiritual ou fornicação. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pertence ao Senhor, porque fostes comprados por um bom preço. O preço foi o sangue de Cristo derramado no Calvário. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, onde mora o Espírito, e o vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. O uso da morada, porque fomos criados por Deus e fomos comprados por um alto preço.